no meio do mês, né? E assim, quanta coisa que a gente pode olhar para trás e louvar o Senhor, né? Agradecer ao Senhor nesse dia de hoje, para a gente estar de pé de novo. O Salmo 30 vai falar de livramento, assim, quanto o Senhor tem nos livrado, né? Você tem motivos para adorar o Senhor, motivos para erguer as tuas mãos e adorar esse Deus por tantos livramentos, tantas coisas que a gente nem sabe que o Senhor fez conosco. Amém? Vamos orar? Vamos orar por essa manhã, né? Por esse dia. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por estarmos aqui de novo e de pé. Senhor, nós queremos fazer isso com gratidão no nosso coração. Senhor, é o Senhor quem nos dá força todos os dias. Senhor, é quem nos dá vigor para nos levantarmos. E nós queremos oferecer a nossa força ao Senhor, Deus. Oferecer a nossa gratidão diante de Ti. Nós te louvamos, Senhor, no dia bom e no dia mau, Senhor. Porque o Senhor está conosco. A Tua boa mão está sobre a nossa vida. Por isso nós te adoramos nessa manhã, nesse dia. Deus, adoramos o Senhor por cada uma, Senhor, das meninas que estão aqui. Senhor, cada uma, Senhor, que, ó Deus, sabe do seu compromisso, se levanta para trabalhar, se levanta para estudar, Senhor, mas principalmente se levanta, Senhor, para dar glória ao teu nome, se levanta, Senhor, ó Deus, para se erguer, Senhor, sobre as situações difíceis, porque o Senhor é o Deus da força, Tu és a fonte, Senhor, de toda a alegria, Senhor, o Senhor é a fonte de todo o sustento de cada uma. Muito obrigada, Senhor, nós louvamos a Ti nessa manhã, engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Quantos milagres que a gente vive, né? Quanta coisa que o Senhor tem feito por nós. A gente vai ler aqui um pouquinho nesse salmo, o que Davi fala sobre isso, e que isso dirige ao nosso dia, né? Dirige aí nossa semana, né? A gente está começando uma semana. Salmo 30. Quem quer ler ou quer que eu leia? Posso ler, Rô? Se meu 12 cachorro aqui deixar, que hoje ele tá chorando. Chorão. Ele é mimado. Vamos ler então, queridas. A Jo entrou aqui. Bom dia. Bom dia, Jo. Então vou ler, amém? Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei e a ti por socorro e restauraste a minha saúde. Senhor da sepultura, me tiraste e não deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor, todos que lhe são fiéis, louve seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quando eu era próspero, dizia, agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e eu entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor. Supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terás eu de morrer se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Falará da tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste-me meu pranto em dança. Tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale, Senhor, meu Deus. Te darei graça para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meninas, vamos. Só vou pegar um papelzinho aqui e espirrar. Meninas, que salmo lindo, né? Que salmo lindo. Eu fiquei pensando assim, quantas frases que às vezes a gente usa né, na nossa vida, no nosso
quando a gente comenta, a gente está conversando, está falando alguma coisa, e a gente usa aqui, são versículos bíblicos, né? E a gente pode anotar, né? Se vocês podiam fazer isso, anotar, assim, durante o dia, quando algum versículo, alguma coisa falar muito com vocês, anotem, né? E um dia a gente fazer assim, uma oferta de louvor ao Senhor só com esses versículos que tocam a nossa vida, que a gente já conhece, né? E que tem experiência com eles, a gente pode adorar o Senhor com isso. Mas esse salmo aqui tem alguns versículos, né? E ele começa falando sobre o livramento, né? Ele fala assim: eu vou te exaltar, eu vou te louvar. Aqui na minha versão fala assim: porque tu me reergueste, né? O primeiro versículo fala isso. E assim, então Davi reconhece que a gente cai, né? Às vezes a gente cai, eu não estou falando aqui de cair em pecado, mas de cair, de tropeçar, de às vezes ter alguma dificuldade na vida, de passar por uma situação difícil, né? Porque ele fala de reerguer, em se reergueu é porque estava caído, e precisou ser levantado de novo, né? E a gente, assim, desanimado, principalmente nesse sentido, me levanta de novo, né? E ele vai falando assim, agradecendo ao Senhor pelo livramento, os livramentos que o Senhor dá. Todos os dias o Senhor nos livra, e a gente às vezes não percebe. Às vezes nos livra de tropeçar, às vezes nos livra de algo dentro da nossa casa, uma coisa pequena, né? E o Senhor nos livrando. Esses dias eu vi uma pessoa falando que ela saiu de manhã e deixou um fogo aceso com uma panela. E ela saiu e horas depois é que ela foi se dar conta do que tinha acontecido. E ela chegou, realmente a panela em casa estava muito queimada, mas não pegou fogo na casa dela. Assim, livramento do Senhor de uma forma poderosa, gente. E então, assim, quantas coisas, já aconteceu isso comigo, e eu sei, assim, que o Senhor põe a sua mão, então, às vezes, é de você não cair, você que vai tomar um ônibus, você que, né, que está na rua o tempo todo, sabe, o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre nós, nos livrando, né, e aí ele vai falando assim, cantem louvores ao Senhor, porque ele fala assim que o Senhor é esse Deus que, como se fosse assim, a ira de Deus, né, esse o olhar de Deus deixa de se voltar para nós é só um minuto. Mas aí ele fala no versículo 4 aquilo que a gente bem conhece, né? 5, aliás, né? Fala assim: o choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é lindo demais, porque assim, às vezes chega naquele dia do choro, a gente já está desesperado e desistindo, mas é como se ele falasse assim: olha, não desista no dia das lágrimas, não desista no dia das lágrimas, né? Porque vai raiar um novo dia para nós. Então, tem dias de que a gente está lutando com alguma situação, mas assim, não desista nesse dia, sabe? Nesse dia é o dia da gente perseverar, porque a gente sabe que pode durar a noite toda, pode durar um período, mas tem fim para acabar. O choro tem um fim, vai raiar um novo dia. Tem esperança para nós, tem expectativa, tem novidade de vida para nós, né? Todos os dias o sol se levanta, enquanto existia essa lei na terra, né? Deus fala sobre isso para o povo de Israel, enquanto o sol se levantar, enquanto a lua se pôr, enquanto tiver essa ordem aí na natureza, eu estarei cuidando de vocês. E o Senhor que faz isso conosco, né? É lindo demais. E aí Davi fala uma coisa que é uma das mais, assim, expressivas. A gente vai ler nos salmos para frente aqui, ele falando algo semelhante, mas é assim: Senhor, se tu virar as costas para mim, né, se tu virar as costas, ele fala aqui no versículo 7, Senhor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, eu fiquei apavorado. E isso é o que rege a nossa vida, meninas. Assim, muitas coisas o Senhor pode fazer por nós, mas se a gente perceber o Senhor longe, isso é que deve nos apavorar.
Isso aqui deve tirar o nosso sono, se nós percebemos que nós estamos sem a presença do Senhor. Porque sem a presença do Senhor não adianta nada. Não adianta a gente ter refúgio ou a gente ter riquezas, a gente ter situação boa, a gente está com a vida aparentemente estabilizada, mas se nós não sentirmos a presença do Espírito Santo atuando no nosso coração, de que vai adiantar a nossa vida? Se o Senhor não estiver em nós, adianta a nossa vida para aqui, só para as coisas daqui, a gente viver bem só para as coisas daqui, e não tiver o Senhor dentro de nós, atuando, o Espírito Santo falando conosco, nos tocando. E eu penso aqui que Davi está se aproximando aqui do Salmo 32, a gente vai ler, né, daqui a pouquinho, o Salmo 32, Davi vai falar sobre o pecado, né, e aqui dá essa impressão que Davi já estava se aproximando dessa situação, né, em que ele pede ao Senhor perdão e se arrepende e fala, Senhor, não me tira de mim o teu Espírito Santo, isso ele vai falar lá no Salmo 51, né, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, a gente pode ganhar muitas coisas, ter muitas coisas na nossa vida, mas se o Espírito Santo não estiver em nós, para nos tocar, para nos corrigir, para nos lembrar da presença de Deus, para nos confortar, para nos alegrar, de nada vai adiantar e a gente realmente vai ficar desesperado. Acho que a gente não consegue imaginar a nossa vida sem essa presença de Deus, sabe? Sem saber que o Senhor está nos guiando, né? E então ele fala isso, Senhor, eu fiquei desesperado, fiquei aterrorizado de pensar que o Senhor se voltou a sua face, né? Se virou as costas para mim. Que mais eu poderia desejar do que a presença do Senhor, né? Então a gente vê o quanto Davi tinha esse apego ao Senhor, né? E é isso que Davi nos ensina, a nos apegarmos ao Senhor, não às suas mãos, não aquilo que ele pode oferecer. Eu vou à casa do Senhor, eu adoro ao Senhor, eu leio a Bíblia, eu canto louvores, porque aí eu sei que Deus vai me dar presentes, eu sei que Deus vai me dar coisas, eu sei que Deus vai me guardar, vai me livrar. Isso realmente acontece, mas a gente não ser apegado ao Senhor por causa dessas mãos dele, daquilo que ele está oferecendo, mas por causa dele, da presença dele, da vida dele. É ele que nós queremos, ele é o nosso alvo, ele é o nosso maior amor, ele é o nosso maior objetivo, é o Senhor, né? E aí ele fala assim, Davi vai finalizando falando que o Senhor mudou o lamento dele, a tristeza dele, então ele louva ao Senhor, né? A tristeza dele foi mudada por um tempo de festa, né? Davi aqui, como se ele tivesse usado aquele exemplo de que quando eles estão se humilhando, né? Os judeus, quando se humilhavam, quando jejuavam, né? Estavam ali pedindo algo ao Senhor, eles se vestiam de pano de saco e cinza, tiravam as suas vestes reais, as suas roupas bonitas, né? A sua capa, né? E eles se vestiam de uma roupa de humilhação, para demonstrar que estavam realmente com o coração quebrantado, com o coração humilde, né? Era uma demonstração externa de algo interno, né? Mas aí Davi fala aqui que assim que ele mudou, que Deus tinha mudado essa roupagem toda de tristeza, esse abatimento todo que ele estava demonstrando, numa roupa de festa. E eu tenho certeza que o Senhor tem prazer em fazer isso aqui com a gente. Cada uma de nós aqui, o Senhor dá uma veste nova, uma veste de festa, uma veste real, né? Quando a gente vai num casamento, né? Geralmente, às vezes a gente no dia a dia do trabalho, a gente está mais básico, né? Todos os dias saindo a correria, mas a gente separa aquela roupa mais bonita, né? Um sapato bom, uma roupa melhor para ir num casamento, né? Para estar arrumada, a gente faz uma maquiagem, a gente faz, né, o cabelo, e isso fala dessa roupagem de festa que o Senhor coloca sobre nós, sabe? De Deus mudar esse teu lamento, a tua tristeza, aquela situação de perigo, de dor, de estar escondido, de estar num lugar frio, né, num lugar difícil, o Senhor te transporta, né, como que a palavra de Deus diz, para o reino da luz, né? O Senhor vem e te transporta com uma roupagem nova, agora é uma roupagem de festa, uma roupagem de você celebrar, de você adorar, de você manifestar gratidão ao nome do Senhor. Davi vai terminando esse salmo aqui dessa forma,
E é dessa forma que eu queria que a gente ficasse nesse dia, né, pensando quantas coisas que o Senhor já te livrou, quantos transportes que o Senhor já fez, né, de um lugar, de uma situação para outra. Hoje nós estamos aqui e a gente está aqui para celebrar. Todos os dias é dia de celebrar, de se alegrar na presença desse Deus, porque ele, assim, às vezes livra a gente de coisas que a gente nem sabe, que a gente não viu, que a gente passou no dia a dia. Às vezes o Senhor nos livra de conversas, de pessoas, de situações, né? O Senhor nos livra das mentiras, dos enganos, e o Senhor nos livra fisicamente também. Há anjos do Senhor que ministram ao nosso redor, há anjos do Senhor sobre a nossa casa, e nós cremos nisso, sabe? Cremos e confiamos. Se a gente olhar para trás e fosse contar quanta coisa o Senhor já fez na nossa vida, o quanto a gente teria de salmos aqui para escrever como Davi. E é isso, o Senhor nos, assim, mudou o nosso lamento, a nossa tristeza, num dia de festa, né, num dia de alegria. O Senhor mudou o nosso choro da noite, né, num raiar do dia, sabe, a alegria de uma manhã. Que essa manhã seja essa manhã de alegria para você, sabe, em nome de Jesus, que você viva esse dia, né, nessa expectativa. Meu Deus está sobre mim, meu Deus não virou o seu rosto para mim, meu Deus está guardando a minha vida, Ele está livrando e conduzindo cada passo que eu dou. Por isso eu o louvo, por isso eu o exalto, em nome de Jesus. Amém, meninas? Alguém quer falar alguma coisinha sobre o Salmo? Eu quero, Rosane. Pode É, falar. o Senhor, ele é a nossa alegria, né? Ontem mesmo, ali na igreja, eu me deparei, o Beto parando, conversando com um, conversando com o outro, e aí eu falei assim, caramba, e uma irmã esperando a gente para ir embora. E eu falei assim, amor, eu vou descendo. Aí eu falei, você vai falar com o seu pastor? Ele falou, vou lá dar um abraço nele. Aí a Gil brincou, falou, vai lá, Fabiana, vai falar com o seu pastor. Aí eu falei, não, eu vou descendo com vocês, deixa ele. Aí eu desci, fiquei conversando e ainda falei assim com a Gil, poxa vida, quem vê o Beto, só Jesus poderia fazer isso, meninas. Porque o meu marido, às vezes, quando ele ia na igreja comigo, ele ia com a cara amarrada. Ele ia Sem com o espírito satisfação. dele sem satisfação nenhuma. Estava cumprindo ali e só o Senhor poderia fazer isso. Eu quero falar para vocês. Ontem foi uma palavra, né? Quem estava na igreja viu sobre ressignificar do extraordinário. Então, isso marcou muito a minha vida. Eu quero dizer para Milagres, vocês, né? Vocês falando sobre milagres. milagres. E o Maravilhoso. Senhor é um Deus de milagres. Queridos, confia no Senhor. Pode depositar sua confiança no Senhor. Se ainda não aconteceu, é porque Ele não preparou a gente para receber, mas vai chegar o tempo da vitória. Eu li aqui em Eclesiastes 3:11, está escrito assim: tudo que vale a pena leva tempo. Então, o Senhor, Ele tem propósitos e tempo na minha vida. A minha promessa se cumpriu com 23 anos de oração. E ontem o Senhor me fez lembrar. E para mim, o momento mais difícil para mim era deixar minha casa, dirigir até a igreja à noite. Muitas das vezes sozinha. E ontem eu falava isso com o Beto. Eu falei, Beto, hoje o meu sentimento do meu coração é gratidão. Porque só o Senhor poderia fazer isso. Não só fez, como às vezes usa o Beto de uma maneira que eu mesmo fico surpresa. Ele vai orar por alguém, o Senhor traz algo assim que eu fico impactada. Glória a Deus. Quinta-feira ele tem uma resistência, sabe, Rosane, de se permitir ser usado pelo Senhor. Uma é o temor e a outra ele não se sente ainda preparado, ele não quer essa posição. Então, às vezes é uma luta para ele trazer a palavra. E quinta-feira você vai trazer a palavra? Eu não sei. Aí eu estudei. Eu fico estudando a palavra um tempão. Ele pouco estuda, aí ele pegou, ministrou a palavra, acabou ministrando tudo, eu deixei ele à vontade, e o Senhor usou ele com tanta graça. Marcela, tanta graça, que o Kaique, que é o marido da Fernanda, que nem presta tanta atenção, ele estava assim. Depois eu perguntei o Kaique, eu falei, poxa, Kaique, eu fiquei alegre de te ver, você tão perceptivo pela palavra. Aí ele falou assim, nossa, eu adoro quando o Beto prega.
Ah, que coisa Só o boa. Senhor, só o Senhor poderia fazer isso, queridos, só o Senhor. E acabou que eu fiquei. O que acontece? A nossa célula, ela está com dificuldade de ir na terça e no domingo. Aí, lembra que eu te falei que tinha alguns que não estavam conseguindo, Rosane? Uhum. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Na conexão? Na conexão? Na terça e no domingo. Aí o pastor falou: poxa, Fabiana, eu poderia te dar o estudo, tu reduz o estudo, vê um dia que vai ser tranquilo para eles, você Fazendo a ministra. tela. Faz na própria célula, faz um grupinho e ministra. Aí o que que acontece? Não dava para um, não dava para outro, não dava para outro. Deu na sexta-feira, Dia dos Namorados, para É, todos. Aí, bom. como tem 2 anos que a gente não sai no Dia dos Namorados, a gente sai antes ou depois, ele, Fabi, eu vou querer sair contigo na sexta-feira. Só que eu não queria desapontar, né? Aí eu peguei e falei assim, amor, tu não acha melhor a gente sair no sábado? Mas sábado é jogo do Brasil. Eu falei, mas a gente vai no almoço. A gente almoça num lugar bem especial. Aí ele topou para a glória de Deus. E Deus vai conduzindo as coisas. Só a mão do Senhor pode fazer isso. Sem briga, sem nada, na paz do Senhor. E a gente vai vendo o Senhor conduzindo, trazendo crescimento para a célula e conduzindo tudo, queridos. Vale a Amém. pena confiar no Senhor. Amém? Amém. Amém, gente. Que coisa linda, né? Deus faz isso com as pessoas, transformando mesmo. E aquele momento que é tão difícil, né? Então, hoje, se você está vivendo um momento difícil, o choro não vai durar para sempre. Aquilo que o Senhor faz é que é eterno, né? Como a Fabi falou, as coisas boas vão demorar, vão durar, né? Porque também vão durar depois na tua vida. E o Senhor precisa trabalhar todos os lados. A situação difícil e trabalhar o teu coração também na perseverança, como Deus nos ensina todo dia, tanto tempo, né? Glória a Deus. Vamos orar, meninas, agradecer ao Senhor por isso. Você tem motivos para louvar o Senhor aí no teu coração. Não sei se você está já tomando teu café, já saindo na rua, você já está no ônibus, né? Você já está indo para o trabalho, mas assim, lembra no teu coração, Senhor, muito obrigada. Só tu sabes o que tu já fizeste, sabe? Se a gente fosse contar, a gente não teria tempo, não teria palavras para dizer o quanto que o Senhor já fez por nós. Amém? Oh, papai, muito obrigada. Realmente, só tu sabes, Senhor. Só tu sabes, Senhor, o que nós já vivemos e que nós já passamos e onde nós estamos hoje, Senhor, e o que o Senhor fez por nós. Deus, muito obrigada pelo Senhor ter mudado o nosso lamento, a nossa tristeza, a nossa dor, Senhor, o nosso peso, Senhor, em algo leve, Senhor, algo fácil, algo alegre, algo colorido. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Que nesse dia, Senhor, as minhas irmãs possam olhar, Senhor, e ver um tempo colorido, um tempo de leveza nas suas vidas, Senhor. Ó Deus, nós não sabemos como estará a previsão do tempo, mas nós queremos que o nosso coração esteja num tempo favorável, Senhor, um tempo aberto ao Senhor, um tempo de alegria, Senhor, por causa dos teus livramentos, por causa do teu socorro, por causa do teu favor. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que a gente ainda não viu, aquilo, Senhor, que a gente ainda espera, que o Senhor aplique perseverança, Senhor, Deus, confiança, Senhor, no nosso coração. Nós queremos ser, Senhor, inabaláveis na nossa fé no Senhor, como nós queremos que a nossa fé seja fortalecida. E muitas vezes, Senhor, nós tropeçamos e caímos, mas é o Senhor quem nos põe de pé de novo. Senhor, como nós lemos aqui, o choro, Senhor, muitas vezes está, Senhor, no nosso coração, Senhor, durante a noite, mas o Senhor renova a nossa alegria de manhã. Nós estamos de pé, Senhor, para bendizer o teu nome, para declarar sobre todas as forças espirituais, Senhor, sobre todo o plano, Senhor, dessa vida. Nós declaramos, Senhor, fazemos menção do nome do Senhor sobre nós. O Senhor vai nos livrar. No dia mau, o Senhor estará conosco. O Senhor não vai virar a sua face e voltar as costas para nós, porque nós somos seus filhos. Bendito é o Senhor. Muito obrigada, Senhor, que nesse dia as tuas filhas tenham a sua alegria renovada. Senhor, que as vestes delas, Senhor, sejam trocadas por vestes de alegria, Senhor. Ó Deus, por cânticos de louvores nos seus lábios, Senhor, por causa do livramento, da bondade, da misericórdia do Senhor, que se renova sobre nós. Em nome de Jesus, abençoa o dia das minhas irmãs, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém, meninas. Glórias ao nome do Senhor. Bendito é o Senhor.
Que vocês tenham um bom dia abençoado, tá bom? Beijo, meninas. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau, fiquem com Deus.